Pessoal, tudo bem? Eu sou Galo e hoje eu vou falar sobre a técnica do degradê. Todo mundo que conhece meu trabalho sabe que eu uso o degradê e basicamente meu trabalho é degradê, né, e o traço, né? O que é o degradê? O degradê ele é uma transição entre a cor, né, e o branco. É uma transição gradual, né? Por isso que a gente chama de degradê, né? E eu não estou inventando a roda, eu não criei um processo novo. Tipo, o degradê não é criação minha, eu não sei quem criou, mas eu acredito que deve ser algo tão antigo quanto andar para trás, como diria minha avó. O degradê do branco. Degradê Pode do ser branco? qualquer cor, né? Pode ser qualquer cor, é verdade. No meu caso específico, eu uso o degradê que vai de uma cor para o branco, mas nada impede você de fazer o degradê de cor para cor. Só que a transição entre esse degradê provavelmente vai gerar uma outra cor, né? Então, como eu começo, por exemplo, pintando com vermelho e vou finalizando para o branco, a cor intermediária que acaba surgindo é um tom quase que rosa. Então acaba surgindo um segundo tom de cor, né? Mas vale o exercício de repente fazer um degradê, por exemplo, com azul e amarelo, que aí depois vocês vão ver o que vai acontecer, beleza? Nesse vídeo agora que eu estou mostrando para vocês, eu começo fazendo o degradê com o pincel, né? Eu começo do lado esquerdo, né? Mas como vocês vão ver nas figuras que eu vou colocar aqui, esse degradê também pode ser feito também começando da direita também, né? Nesse caso eu estou começando da esquerda. Então vocês percebam que assim eu vou levando o pincel gradativamente da esquerda para a direita e eu vou trabalhando por partes, né? Eu vou pintando por partes, né? Eu vou colocar aqui um esqueminha também junto para vocês entenderem como é que funciona a levada do pincel até chegar no branco. Então assim, primeiro eu começo pintando de vermelho e aí vou levando esse vermelho até onde eu quero, né? Isso daí pode ser 5, 10, 20 centímetros, 1 metro, depende da escala do trabalho que vocês estão fazendo. Nesse exemplo, como é uma faixa pequena, eu estabeleci mais ou menos uma faixa de 10 centímetros para arrastar esse vermelho. A partir daí, sem limpar o pincel, eu já joguei o pincel no branco. E aí, como o pincel ainda está um pouco sujo de vermelho, ele ainda vai mesclar com o branco, formando uma outra tonalidade. E aí eu volto para a parede, ou seja, a mistura ela acontece na parede, como vocês estão vendo aí no vídeo. Há uma possibilidade também de fazer o degradê do que eu chamo de modo reverso, que é ir do branco para a cor. Mas não é tão difícil também, né? Como vocês podem ver aí no vídeo, eu comecei com um branco e aí o que acontece? Como o pincel ele ainda está meio sujo de vermelho, se eu pressionar o pincel levemente na parede, ele volta a ficar vermelho de novo. Tipo, parece mágica, mas não é, né? Vocês percebem aí no vídeo que chega uma hora que do branco ele acaba indo automaticamente pro vermelho. Mas isso por quê? Porque eu estou apertando ele na parede. E aí é o que eu preciso para começar de novo a voltar com o vermelho. Então é o processo reverso. Às vezes eu acabo fazendo isso, mas não é algo muito usual assim. Outro exemplo que eu estou dando também no vídeo agora é o degradê num círculo, né? Começando de fora do círculo para dentro, né? Então vocês veem que o processo é um pouco mais complicado, mas assim, a ideia é a mesma. Começo com vermelho e aos poucos vou adicionando branco até o centro do círculo para criar essa ilusão de uma esfera, né? E aí eu coloquei também um outro vídeo também, que está logo na sequência, que mostra o círculo inverso, começando com branco, começando com vermelho no centro e indo pelo branco nas bordas. O degradê com rolinho.
como é que funciona. Eu vou deixar aqui uma imagem de um grafiteiro da Zona Leste, o nome dele é Intuito, e ele foi o primeiro grafiteiro que eu vi fazendo essa técnica que eu vou mostrar para vocês agora, que é o degradê com um rolinho e colocando o branco na tinta conforme a etapa vai passando. Como é que funciona isso? Você pega um rolinho de 5 centímetros, né, como vocês vão ver aí no vídeo, e aí primeiro você aplica a cor principal, que no caso aí foi o vermelho, beleza? E aí o que acontece? Você vai aplicando um pouco de branco ou qualquer outra cor aos poucos, mexendo, e vai na sequência fazendo tiras dessa cor que é resultante dessa adição do branco no caso. E aí vocês vão perceber que vocês também vão conseguir fazer esse degradê, mas de uma forma escalonada, né? Para que serve essa técnica do rolinho? Ou para que serve essa técnica do degradê por partes? Isso geralmente é aplicado em superfícies que são muito grandes. Por exemplo, você faz um trampo que o degradê ele tem que acontecer numa área muito grande. Então, o degradê com pincel funciona muito bem quando você tem uma área pequena de atuação. Agora, se for uma área muito grande, é recomendado fazer esse processo de adicionar o branco na tinta. E aí, de longe, quando a pessoa observar o seu trampo, ela vai ver esse degradê acontecendo, né? É como se fosse quase que uma ilusão de ótica, assim. Eu vou achar um trabalho que eu fiz em Guaianazes, há uns anos atrás, que tem esse exemplo. A foto está de longe, então vem de uma ideia de que o degradê está acontecendo de uma forma bem suave, bem linear. Quando, na verdade, eu acabei fazendo esse degradê por partes. Primeiro eu fiz uma faixa de mais ou menos uns 20 centímetros de vermelho, aí eu adicionei branco, mexi, fiz uma outra faixa de 20 centímetros, e aí foi até chegar quase num branco. A proporção da tinta. O pigmento, ele não é tinta. Eu já vi gente no rolê pegando pigmento e querendo pintar com o pigmento, tipo colocando a bisnaga de corante no copinho e mandando ver na parede. O que acontece? Na primeira chuva que o trampo pegar, a chuva vai lavar o trampo inteiro e o trampo vai apagar praticamente, completamente, né? Então, o que acontece? Para fazer a proporção de tinta numa garrafa de PET, né, uma garrafa PET de 510 ml, é legal nunca exceder a metade do volume da garrafa. Eu deixei uma imagem que mostra mais ou menos essa proporção, que é mais ou menos 50% de pigmento para 50% de tinta pura. Eu não coloco água também na tinta. Eu pego a tinta lá pura e a tinta que eu uso é o esmalte à base de água, né? Eu comecei pintando em 2009 com esmalte à base de água. Por quê? Porque na época eu tinha acabado de casar e aí eu precisava pintar um portão que eu tinha colocado na edícula que eu morava. E como eu já morava no ambiente, o indicado foi usar uma tinta que não fosse base solvente, porque a tinta base solvente ela tem um cheiro muito forte. E aí a tinta esmalte base água praticamente ela não tem cheiro algum, assim. Ela tem um cheiro característico, mas não se compara ao solvente. E aí coincidiu na época que eu comecei a pintar, eu não tinha terminado de pintar a porta. E aí, como é a única tinta que eu tinha, eu acabei indo para a rua com ela, né? Como eu não sabia usar spray, então foi a tinta que eu acabei encontrando para usar na parede, e até hoje é a tinta que eu uso. Faz 11 anos que eu uso a mesma tinta e é uma tinta que tem um acabamento muito bom. Qual que é a diferença entre o látex e o esmalte? O látex basicamente ele é usado para pintar parede. Já o esmalte à base de água ele foi criado para pintar superfícies metálicas e superfícies de madeira. Então assim, ele nem é indicado teoricamente para pintar a parede, mas pela experiência que eu tenho, é uma tinta que ela se adapta muito bem também à parede, inclusive o acabamento dela ela acaba sendo superior ao látex, né? Mesmo que o preço dela acaba sendo bem maior do que o da látex, mas vale a pena pelo acabamento, né? Como eu uso mais ou menos metade de corante para fazer uma cor, e eu acabo usando o esmalte à base de água brilhante, o resultado da tinta que eu tenho é uma tinta acetinada. Ela tem um brilho semifosco, assim, né? Por brilhante, dependendo da superfície, dependendo de quantas vezes eu aplico ela na parede.
Então, por esse motivo eu acabo usando o esmalte à base de água, porque, por exemplo, se você tiver na parede e no meio da parede tiver uma porta metálica, ou tiver um pedaço de uma janela, ou tiver uma chapa galvanizada, o esmalte à base de água ele consegue pintar por cima de todas essas superfícies, coisa que o látex não vai conseguir. Provavelmente o látex vai rachar. Então, assim, eu indico o esmalte à base de água porque ele, apesar de ser um pouco mais caro, ele vai te oferecer um trabalho muito mais bonito do ponto de vista de acabamento. Aqui no final do vídeo eu vou colocar para vocês um link de uma folha de exercício que eu vou deixar no site para que vocês possam baixar e fazer esse exercício de degradê em casa, que eu acho que vai ajudar bastante. Ou se tiver uma parede também dando sopa, o ideal é fazer na parede, mas se não tiver, o exercício também dá para fazer com lápis de cor. Como eu faço a cor? Como que eu faço o vermelho? Né? No meu caso específico, para cada garrafa PET de 510 ml, eu coloco o quê? 4 bisnagas de corante vermelho, uma bisnaga de corante amarelo e eu pingo 63 gotas de corante azul. Por quê? Porque eu não gosto do vermelho, o vermelho puro, o vermelho que se aproxima mais do vermelho da cor primária. Eu gosto de um vermelho mais bordeaux, um vermelho que vai mais para o tom do vinho, né? E é um padrão que eu tenho colocado nos meus trabalhos ao longo dos anos, porque eu gosto desse vermelho, porque ele não é tão berrante, não é um vermelho tão vibrante, né? Mas aqui no vídeo eu estou usando esse vermelho, mas nessas imagens que eu estou colocando para vocês, eu estou ensinando a fazer o vermelho mesmo, que é o que eu considero como o vermelho primário, tá? Lembrando que a mistura de cor, para você fazer uma cor, é legal você tentar sempre usar as cores primárias para conseguir fazer o tom da cor. Tipo, não é possível, por exemplo, fazer um vermelho só usando bisnaga vermelha, né? Então é legal, né, fazer uma junção aí de pigmentos para que você consiga fazer um equilíbrio e com isso conseguir chegar na sua cor. Por que eu faço degradê e por que meu trabalho acabou sendo monocromático, né? Eu não sabia usar spray quando eu fui pra rua, então a única alternativa que eu tinha era usar tinta líquida, né? Então eu peguei uma tinta azul que eu tinha em casa, um corante azul, coloquei num branco que era marfim, aí consegui fazer um azul. E o marfim acabou fazendo o papel do branco. E aí, como eu já tinha uma cor azul e o marfim, eu tinha o suficiente para fazer um contraste, né? E criar esse jogo, que na verdade, de luz e de sombra. Porque o degradê, na verdade, ele acaba te dando essa facilidade de você trabalhar com as luzes e com a sombra, né? E aí depois o meu trabalho foi tomando outras proporções. Eu acabei jogando o traço, que é uma coisa que não dava nem tempo de eu fazer. Coloquei outras sombras também. Hoje o trabalho ele tá bem diferente de quando começou. Eu vou colocar aqui no vídeo uma foto do primeiro trabalho que eu fiz com esse degradê de azul para vocês verem como que era. Eu vou colocar agora o do último trabalho que eu fiz essa semana, numa praça aqui de Mogi. Só que aí eu usei tom de cinza, para vocês terem uma ideia da diferença que tá dando um pouco assim, né, ao longo de... Para ver a foto de um trampo mais recente para vocês verem a diferença, usando o mesmo tom de azul também, mas com traço, com sombra, com mais volume. Então assim, é possível fazer apenas com uma cor e o branco um jogo de luz e sombra que você consegue dar muito volume para o seu trabalho e com pouco recurso, com certeza você vai acabar fazendo algo muito bacana. Um macete que eu vou passar para vocês também é o seguinte, quem me conhece, geralmente eu estou cheio de tinta na roupa, eu ando cheio de tinta, e não é porque eu quero ser uma pessoa fashion ou porque eu acho legal, se bem que eu acho legal, mas assim, a ideia é o seguinte, quando o degradê ele acontece numa superfície muito pequena, eu vou limpando na roupa
o excesso de tinta, entendeu? Por exemplo, se eu começo pintando com vermelho e aí essa transição do degradê é um espaço muito curto, eu tiro o excesso e já vou pro branco, tiro o excesso e vou pro branco de novo. Agora, se for uma parede muito grande, eu não preciso ficar constantemente limpando a roupa, limpando o pincel na roupa. Minha assistente aqui me passou a minha camisa que eu uso, né? Uma das que eu uso, né? Pra vocês terem uma ideia, ó. Né? Essa daqui é uma camisa minha que eu acabo saindo pra pintar. E às vezes eu acabo saindo para ir também na padaria, no açougue, em qualquer lugar, né? Bom, lembrando que esse vídeo do degradê, ele tem um apoio da loja... Ih, caralho. Lembrando que esse vídeo, ele tem o apoio da loja Pintamundi Tintas, né? De Mogi das Cruzes, que cedeu os materiais que eu estou usando aqui no vídeo, que são os mesmos materiais que eu estou colocando para vocês aqui, beleza? Dá uma força lá, vou deixar o Instagram deles aqui também no vídeo para que vocês sigam eles nas redes sociais. Bom, o vídeo foi esse, eu expliquei um pouco sobre o meu processo de degradê, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês aprenderam alguma coisa com esse vídeo, passem esse conhecimento para frente, ensine seus amigos, pessoas que você tiver contato na rua, que eu acho que vai ser muito legal. A intenção é ajudar, vocês para que vocês se tornem cada vez mais profissionais. Beleza, é isso mesmo. Tchau.